Mulheres em Cena veio até a Associação dos Selecionadores de Material Reciclável de Santa Maria para contar um pouquinho da história das mulheres que trabalham aqui, mas de uma especial. Uma professora da Universidade Franciscana que há quase 10 anos mantém um projeto com as mulheres aqui da Associação da ASMAR. A professora, irmã Dirce Bax. Obrigada, irmã, por aceitar nosso convite. Irmã, a senhora tem um projeto de empoderamento, de fortalecimento dessas mulheres, de empreendedorismo social. Gostaria de saber um pouquinho mais, como é que começou esse contato aqui com a ASMAR? Essa questão do empreendedorismo social surgiu por conta da minha tese de doutorado, que foi sobre empreendedorismo social, né? E a partir desse trabalho em campo que eu fiz, que foi lá em Florianópolis, eu saí muito instigada em, de fato, fazer algo e empreender, né, desse cunho mais social. E aí, quando eu vim aqui para a Universidade Franciscana, eu comecei, então, como professora, né? E um dos primeiros projetos, foi um projeto coletivo, nós começamos aqui na Santa Marta, trabalhar com famílias, né? Nós adotávamos famílias e é um projeto que ainda nós queremos seguir, mas com o tempo, então, mais precisamente em 2010, 2011, eu conheci essa associação e eram somente senhoras e eu fiquei muito sensibilizada com o trabalho delas e achei que poderia ajudá-las de forma mais efetiva. E a partir dali, então, conhecendo a realidade, conhecendo um pouco mais a história dessas senhoras, eu comecei a pensar em disciplinas, né, da própria graduação que se aproximam deste cenário. No curso de enfermagem? No curso de enfermagem, mas hoje também no mestrado em saúde materna e infantil e também projetos de iniciação científica, o grande projeto de pesquisa, ou seja, um deles eu tenho aqui, né? No sentido de ajudar a empoderá-las, de dar visibilidade ao trabalho delas, fazer com que a nossa comunidade conheça de fato o que essas senhoras fazem no seu dia a dia. E como é que são essas disciplinas? Os alunos vêm muitas vezes até aqui, né? A gente também pela TV, pela UFN-TV, sempre acompanha essas atividades. Sim, na realidade, um pouquinho antes ainda, nós abrimos o nosso grupo de pesquisa, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa e Empreendedorismo Social da Enfermagem e Saúde, ampliamos também para outras áreas. E por conta disso, nós fizemos vários movimentos, digamos assim, tanto de ensino, pesquisa e extensão. Quando se fala ali do ensino, eu tenho na disciplina de metodologia, eu trabalho a questão da questão problema, objetivos, métodos de pesquisa, enfim, e faço uma inserção com os alunos em campo. E este campo é aqui a associação, então já desde o primeiro semestre eles vêm, eles conhecem a realidade, eles têm um contato com as senhoras. E a partir dali a gente sempre procura também fazer uma intervenção. E a intervenção que elas têm nos pedido ultimamente é o Dia do Voluntariado. Então, para mim, uma ação altamente empreendedora, porque o aluno vem, ele se transforma, ele acaba transformando este meio, porque essa aproximação à academia e contato acaba criando um movimento de renovação. Elas se sentem importantes, se sentem úteis, percebem que elas podem dialogar com a academia. Os alunos vêm aqui e colocam a mão na massa, né? Ajudam massa, ali a exatamente. selecionar os materiais. Por um dia, eles ficam aqui, sentem o cansaço dessas senhoras. Hoje também temos 2 senhores aqui que ajudam no transporte, né? Mas os alunos sentem o que elas vivenciam no dia a dia, ou seja, sentem a dor nas costas, sentem o esforço desse trabalho, do cansaço, e aí a gente acaba também compartilhando o lanche com elas e nesse momento a gente acaba tendo uma interação maior e é muito interessante. E ao longo desses quase 10 anos, né, irmã, que é bastante tempo, o que a senhora percebeu assim de diferente, de evolução no trabalho, né? Tanto do trabalho dos alunos, né, desse contato com a universidade, mas quanto aqui na associação? Eu diria, a primeira mudança que eu senti é da nossa parte. O aluno e pela minha própria vida, eu acho que a gente começa a ver a vida dessas pessoas com outros olhos. Os alunos começam a perceber que eles podem começar pelas suas casas a separar os recicláveis,
que o lixo, enfim, que na realidade não é lixo, elas não trabalham com lixo, elas trabalham com materiais recicláveis que ele pode chegar aqui em melhores condições. Então fazer esse movimento com as suas famílias, e isso acaba repercutindo na comunidade. Essa eu vejo uma grande transformação. Infelizmente ainda precisamos evoluir na comunidade, de ter espaços aonde de fato levar esse material reciclado, né? Isso ainda é um passo a ser dado. Mas aqui eu vejo que hoje elas estão muito próximas de nós, a gente não tem nenhum distanciamento, elas conosco e nós com elas sentem que tem mais visibilidade, elas reconhecem a importância do seu trabalho e elas têm sonhos. Talvez a principal contribuição seja essa, são pessoas que sonham, que acreditam no que fazem, que acreditam na mudança e querem, eu não digo sair deste espaço, dessa situação, mas acreditam em um futuro mais próspero para os seus filhos. Daí ela veio com os alunos e trouxe uma alma nova para o nosso trabalho, trouxe uma nova perspectiva de vida. Então a gente consegue, com a vinda da irmã e mais os alunos, a gente consegue ver que a gente está no caminho certo, que fazer o que é certo e fazer o bem, fazer o que é correto, sempre vai ter alguém para te auxiliar, para te dar a mão. E a irmã é exatamente essa mão que nós estávamos precisando para continuar o nosso trabalho. E é um trabalho muito importante que a senhora faz junto aos alunos, porque a universidade, além de ensinar a profissão, também precisa passar esse lado humano, né, para eles. Alguns entram, né, a maioria super novos, né, ali com seus 17, 18. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Na realidade, uma característica da nossa universidade é desenvolver este lado humano nas pessoas, ou seja, desenvolver a integralidade do ser humano. E nós somos seres sociais, nós somos seres de sociedade. Estar aqui neste momento é estar na sociedade, não tem como separar, né? Então, desenvolver isso já desde o início dos primeiros semestres é fundamental, porque são pessoas que reconhecem de onde vêm as pessoas quando vêm para um hospital, quando vêm para uma unidade de saúde. São profissionais que vão saber lidar de forma diferenciada com este público e perceber que nós somos humanos, que nós não somos diferentes, nós podemos ter uma função diferente. Mas nós somos pessoas humanas e nos relacionamos em sociedade, né? Eu penso que isso, o aluno, ele consegue fazer esse movimento e na realidade, assim, a maioria dos alunos, eles se impactam muito fortemente quando eles vêm para essa realidade, porque a maioria nunca se deparou com essa realidade. Eu acho que todo aluno que passa por uma experiência dessa aqui conosco ou em qualquer uma das associações, ele vai ser um profissional diferente. Porque você não pode ficar só com a teoria sem tu conhecer o ser humano no dia a dia. Tu conhecer. Eu vou chegar num posto, vou dizer que estou com dor nas costas, você vai ter dificuldade de saber por que eu estou com dor nas costas. Mas se você conhece o meu trabalho, sabe a força que eu tenho que despender durante o dia para fazer o meu trabalho aqui dentro, você vai entender melhor, você vai saber melhor como me diagnosticar, né? Já teve alguma história, assim, algum relato emocionante deles, assim, que a senhora percebeu uma emoção? Muitos. No dia da apresentação do relato de experiência no final do semestre, geralmente todos choram de emoção. Porque eles escrevem sobre o que eles viram, eles escrevem sobre a experiência pessoal deles e eles chegam impactados. O primeiro impacto que eu sinto, eles vêm eufóricos quando a gente vem de ônibus, vem para cá. Quando nós retornamos, eles retornam calados. Isso sempre é um aspecto que me chama a atenção. Muitos choram, eles estão literalmente impactados, introspectivos, refletindo sobre aquilo que eles vivenciaram. E para a senhora, irmã, como é que é fazer esse trabalho? A senhora já antes, né, já tinha algum envolvimento assim mais no social ou começou com a Asmar? O que a senhora sente poder estar movimentando, né, esse ambiente todo? Eu me sinto também mais humana nessa relação e eu
Para falar bem a verdade, eu fico muito sensibilizada também quando eu vejo um pai, uma mãe, um idoso, uma criança catando material reciclável nas ruas. Eu fico muito sensibilizada, assim, ó. Eu peço a Deus, por favor, olhe para essas pessoas. E isso me marca muito. Então, vir aqui hoje é como senti-las e fazer parte da minha família, né? Eu as sinto como parte, eu as acolho como pessoas amigas, como pessoas que fizeram diferença na minha vida. E poder sonhar com elas, dizer que daqui a pouco poderem dar um futuro melhor também para os seus filhos, a maioria aqui tem filhos, mais de um filho, vários filhos, então lhes proporcionar um futuro melhor, eu acho que isso é que mais engrandece a gente, é algo que complementa a gente. Porque a pessoa não se enche só de artigos, só de currículo Lattes, mas é esse ser completo de estar nos diferentes meios. Eu acho que isso nos transforma, acaba disseminando e fomentando mudanças no meio onde a gente está. Então isso faz parte da minha vida. E daí, a partir dessa sua resposta, eu quero falar de uma outra questão que a gente comentou sobre isso e eu gosto de falar que a senhora movimenta, né? Por onde a senhora passa, a senhora movimenta as pessoas. A senhora se considera assim também? Sabe por quê? Eu não consigo lidar com a rotina. Se tem uma coisa que me frustra de certa forma é conviver com a rotina. Isso foi algo que sempre me instigou. Então eu sempre preciso estar pensando coisas diferentes. Também nunca uma aula minha vai ser igual a outra. Ou a pesquisa, para mim, ela tem que ser inédita no sentido assim de trazer uma resposta nova para cada realidade, de fato impactar naquela realidade, não é ficar só no teórico. Então um pouco é do meu jeito de ser, talvez pela minha história também, eu saí muito nova e de ter que se virar sozinha em muitos momentos, então isso tudo me fez sair e me movimentar e encontrar o meu próprio caminho. E de fato, assim, é algo que isso é meu. Eu gosto de fazer o meu próprio caminho. E é importante nos dias atuais, né, que a gente tem tanta... tem rede social, né, tem a internet aí com 1000 informações. É importante ter essa agilidade, essa dinamicidade durante as aulas para atrair os alunos? Eu há muito tempo, eu acho que foi uma das primeiras coisas que me provocou, me instigou e transformou, foi me desfocar um pouco do conteúdo. Acho que o conteúdo hoje você tem acesso e você pode buscar. Agora, como de fato desenvolver essa autonomia no aluno, como fazer ele pensar, ser mais crítico e fazer o seu próprio caminho, então isso até hoje me instiga muito e por isso eu gosto também das metodologias, tanto de ensino e aprendizagem, quanto as metodologias de pesquisa, de extensão, de transformação. Então isso me leva a estudar, a buscar sempre e eu penso que a gente precisa ser muito original naquilo que faz. Você tem que ter o teu próprio caminho, então isso foi me transformando também ao longo da vida. A senhora, além do curso de enfermagem, coordena o mestrado, né, como a senhora falou anteriormente. Como é que é o seu dia a dia? Como é que é essa divisão entre um e outro? Ou não dá para dividir? O mestrado completou o meu fazer profissional hoje. Eu estou num mestrado que é profissional e é um mestrado que é multiprofissional, porque tem profissionais hoje de várias áreas da saúde. E isso me completou, digamos assim, também como ser humano. Você perceber que o teu limite vai até ali, que você precisa depender do outro, que você pode ser mais completa com o outro. Isso me engrandeceu. As pessoas têm medo, mas porque o outro é profissional. Não tenha medo, eu acho que não tem que ter medo nunca. Porque a gente só amplia, você cresce, você sabe que pode ir mais longe, você sempre aprende coisas novas, estando com pessoas diferentes, enfim. E com certeza é uma das coisas mais lindas também que eu sinto para mim hoje, essa questão do mestrado, eu ver as pessoas se transformando, né? Profissionais que já estão há vários anos na prática, outros um pouco menos, mas de ressignificando a sua prática, querendo fazer o seu fazer diferente, transformando a sua realidade, isso para mim é muito engrandecedor. Então estar na sala de hoje, na sala de aula do mestrado, é aumentar o meu brilho no olhar. Irmã, eu queria encerrar esse primeiro bloco com a senhora perguntando quem é a irmã professora Dirce Batz.
A professora disse, a irmã é um ser humano, é uma pessoa, mulher, como a maioria, mas é uma pessoa que sonha, que gostaria muito de ver uma sociedade mais humana, mais justa, mais solidária. Eu penso que a gente pode evoluir muito ainda como humanos, então se eu tenho uma missão hoje, isso está muito claro para mim, é contribuir para que sejamos todos mais humanos e que nada nos impede para isso. É só olhar um pouco mais para o outro, se deixar tocar pelo outro, e aí também não teremos diferenças, nós podemos ter funções diferentes, mas não diferenças humanas. Então são coisas assim, eu acho que a gente poderia evoluir mais humanamente, né? Esse é um dos meus sonhos, e essa Dirce que sonha, que realmente que tem uma missão aqui, que está aqui para contribuir. Eu acho que a gente tem marcas e que não podem, ou melhor, ninguém passa sem deixar uma marca. E eu gostaria de marcar a minha vida com essa marca. Essa aqui já é uma grande história, né? É uma história. Tá bom. A gente vai fazer um pequeno intervalo, depois a gente volta contando um pouquinho da vida da irmã Dirce Bax, mas a gente volta de um outro lugar bem especial para a irmã. Não sai daí, Mulheres em Cena, volta logo. Você já sonhou em empreender, mas tem medo de se perder na parte burocrática de uma empresa? Então a nossa dica de hoje é para você que ainda não conhece o ambiente de inovação da Universidade Franciscana e pensa em abrir uma empresa de sucesso no futuro. A dica é por conta do professor do curso de administração e coordenador do Espaço Ambiente de Inovação, Lissandro Dallanora. Oi, você sabe onde buscar apoio para criar o seu negócio? Diversos são os atores que apoiam o desenvolvimento de uma ideia para transformá-las em negócio. Um destes são os ambientes de inovação, que são constituídos por ambientes colaborativos, incubadoras tecnológicas e espaço para empresas residentes. Se você se interessou, fique de olho nos editais da Universidade Franciscana na página da instituição para poder participar do espaço de ambiente e inovação. Tem mais alguma dúvida no ramo da administração ou outras áreas da nossa Universidade Franciscana? Por favor, mande para a gente por e-mail ou pelas nossas redes sociais. Até a próxima dica. Tchau! O Mulheres em Cena está de volta, a gente continua conversando com a irmã Dirce Bax e a gente voltou num lugar bem especial para ela, que é o Convento das Irmãs Franciscanas aqui em Santa Maria. Irmã, a senhora chegou em Santa Maria direto aqui no convento aos 14 anos de idade, é isso? Aos 14 anos de idade, sim, foi a minha primeira saída de casa. Imagina, numa família de 6 irmãos, a mais velha, e saí aos 14 anos. E foi aqui neste convento, neste lugar maravilhoso, né? Onde depois eu fui me inserindo e descobrindo também que a minha vocação era aqui mesmo. Como é que se deu essa escolha? Como que aos 14 anos a senhora decidiu se tornar religiosa? Na realidade, eu sou de uma família muito religiosa, de pais muito atuantes. Hoje meu pai é falecido, né? Mas de pais, mãe ainda viva, muito atuantes, sempre na igreja, grandes lideranças. E além disso, eu tenho 3 tias irmãs, uma por parte de mãe e 2 por parte de pai, 2 irmãs. Uma delas também falecida hoje. E isso foi me despertando já de muito novinha. Eu me lembro que com 8 anos eu queria ser irmã. E disse para minha mãe, não, agora eu vou com a minha tia. E eu me lembro que ela foi de férias e eu fui para casa arrumar minhas coisas. E a minha mãe chegou em casa e disse assim, mas o que é isso, minha filha? Eu disse, mas eu vou com ela dessa vez. E aí a minha mãe disse, não, mas você é muito nova, você não pode ir ainda, então espera mais um pouco. E assim foi, aos 14 anos, então, eu me decidi, né? Eu já estudava na época, claro, né? Mas ficava um pouco mais difícil, porque nós morávamos mais para o interior. E aí o meu pai também viu uma alternativa para eu sair, se eu quisesse continuar a estudar, e que talvez esse fosse o momento. E como eu sempre quis ser irmã, então permitiram que eu saísse.
Claro, a senhora disse que elas lhe incentivaram, mas por quê? Tinha algo assim que dizia dentro da senhora que era sua vocação? Para falar bem a verdade, eu acho que eu sempre tive muito claro que eu queria ser irmã. A minha mãe até brigava comigo, ela dizia: Dirce, você precisa ir para festas, você precisa ir para bailes, você precisa conhecer um pouco da outra vida. E eu me lembro que uma noite eu já tinha ido até dormir, ela tinha combinado com umas amigas para passarem lá em casa para a gente ir numa festa. E eu fui, quando eu soube disso, eu fui dormir bem cedo para não ir. Mas eu já tive muito claro isso. Por mais que, como eu disse, a minha mãe sempre entendesse que eu também deveria, pelo menos, conhecer um pouco mais essa vida mais social, enfim. Mas eu sempre tive muito claro dentro de mim, talvez pela influência dessas próprias tias, pela religiosidade da minha família, por estudar num colégio de irmãs. Nós, na minha cidade, São Paulo das Missões, nós já tínhamos, na época, hoje fechou, né? Ou melhor, passou para o município, mas nós tínhamos o Colégio Santa Clara, que era um colégio de irmãs. E essas irmãs sempre me instigavam. Então, seguidamente, elas passavam no domingo com a gente, almoçavam conosco, brincavam conosco. E isso tudo foi muito legal. Isso foi, na realidade, isso foi se configurando dentro de mim e eu fui tendo muita certeza do que eu queria para minha vida. Suas amigas não chegavam assim, perguntavam: mas Dirce, os namorados, as festas? Na realidade, eu vou te dizer assim, nessas minhas idas então, por força da minha mãe, eu conhecia o namorado, mas eu sempre disse para ele: não adianta você insistir comigo porque eu vou ser irmã. E aí, quando ele soube disso, ele foi ser padre. Eu me lembro que um ano depois, quando eu fui depois de férias de novo, então ele me disse assim, ele já tinha entrado no seminário também, ele se tornou padre. E foi assim, depois quando ele se ordenou mesmo, ele me convidou para ajudar na programação vocacional. E, para falar bem a verdade, eu levei isso sempre de forma muito natural. Eu convivo muito tranquilamente com tudo isso, porque eu penso que foi algo muito claro dentro de mim. O momento que eu decidi, eu investi todas as minhas energias nisso. Mas aí porque eu tenho um pouco isso, né? Mas aí a senhora incentivou ele ou ele já tinha essa vontade? Eu acho que eu consegui passar isso para ele. Eu sempre dizia: não adianta você insistir porque você sabe que eu vou ser irmã. E aí, quando ele soube e sentiu isso mesmo, ele foi se tornar padre. Olha só. Então, é isso. E depois aqui, irmã, o que a senhora lembra de mais especial dessa trajetória até fazer os votos? Na realidade, é uma longa história, né? Um longo processo. Então, com 14 anos, eu vim para cá, estudei aqui, fiz o meu 7º e 8º ano do ensino fundamental e lá pelas tantas eu decidi que eu queria ser enfermeira. E aí minha mãe, quando eu disse para minha mãe, ela disse: mas enfermeira, como assim? Ela não conseguiu entender isso muito bem, mas talvez fosse uma pequena influência de uma tia enfermeira. Uma das manas, irmãs do meu pai, era enfermeira. E eu decidi de uma hora para outra. E aí eu fui para Cruz Alta fazer o técnico de enfermagem, que na época se fazia com o ensino médio, 3 anos, e depois o estágio no 4º ano. E foi algo que me realizou na vida. Olha, de fato, assim, eu empreendi todas as minhas forças, gostei demais e vim fazer o estágio, então, aqui em Santa Maria, fiz aqui no Hospital de Caridade. Terminando o estágio no Hospital de Caridade, entrando no técnico, eu tinha 18 anos, já quase para 19, e eu decidi que eu ia entrar no postulado, que é este ano de transição que a gente chama da vida mais secular para a vida mais religiosa, né? E me encontrei, se bem que nesse período eu convivi com muitas meninas da minha idade que vieram de vários estados do país, a maioria delas não ficou irmã, né? E eu me lembro que eu sempre fui muito decidida, essa, não sei se é uma qualidade ou defeito, mas sempre fui muito decidida e eu sabia já na época, então também nunca me deixei influenciar por outras coisas, né? E foi um período maravilhoso, mas melhor ainda para mim foi o ano o ano seguinte, então os 2 anos seguintes que foram os anos do noviciado, que são 2 anos em que a gente fica um pouco mais reclusa, de fato para fazer uma vivência mais interior, de experiência de Deus, enfim. E estes foram 2 anos maravilhosos da minha vida.
às vezes eu passava noites rezando. Aqui? Aqui, não aqui fora, né? Sim, sim. Mas aqui numa capelinha que nós tínhamos. E eu passava com uma vela acesa e ali eu ficava. Se você me perguntar o que eu rezava, nem eu me lembro direito o que eu rezava, mas eu gostava de estar sozinha ali. E estes momentos sempre foram muito inspiradores, eles me fortaleceram muito. Então, quando eu saí destes 2 anos do noviciado para ir para o juniorato, que é um outro período de 4 anos, que a gente sai para missão, você já vai trabalhar como profissional, eu já tive muita certeza do que eu queria ser. É um processo longo? Sim, aí os 4 anos, e no final destes 4 anos do juniorato, então você pode optar por fazer a profissão perpétua. E aí sim, eu já tive muita clareza. Depois que eu entrei, eu nunca tive dúvidas da minha vocação, não. Eu posso te dizer assim, o que eu tive alguns momentos de crise, de conflito, sim. Isso eu creio que em qualquer condição, em qualquer, né, você tem. Eu tive também esses conflitos, assim, algumas inquietações, algumas instigações, algumas coisas que eu achava que podiam ser diferentes. Então eu tive conflitos, sim. Mas eu nunca tive incerteza do que eu queria. Essa questão da vida religiosa, isso sempre foi muito claro para mim, né? E é tão verdade que se eu tivesse que escolher de novo hoje, eu faria tudo de novo. Daí a senhora voltou de Cruz Alta com o técnico de enfermagem e começou a graduação. Não, logo. Daí eu fiz o postulado, fiz os 2 anos de noviciado e aí sim eu fui transferida para Pelotas. Aí a gente é transferida, você não escolhe para onde você vai. Eu fui transferida para Pelotas e lá eu trabalhei como técnica de enfermagem numa cardiologia. Era uma função lá de gestão, enfim, me achava o máximo. Sofri, né? Foi um grande desafio, mas aprendi muito também. E aí eu fiz o vestibular aqui na época na FACEM, nossa antiga FACEM, Escola, Faculdade de Enfermagem. E ali eu passei então e comecei a fazer o superior de enfermagem, né? E morava aqui no convento, ajudava muito aqui no cuidado das irmãs idosas, nós temos aqui uma ala de irmãs idosas. E ali eu ajudava e tudo isso foi se clareando. Eu tive sempre muita clareza também da minha parte vocacional, do que eu queria. E esse tempo a senhora ia visitar a família em São Paulo das Missões? Longinho, né, irmã? Sim, longinho. Sim. Nas primeiras vezes a gente ia só no final do ano, né? Você ia só por ocasião das férias. Eu me lembro que minha primeira ida para casa, o meu irmão era muito novo, ele nem me conheceu mais. Ele era muito pequenininho quando eu saí. Quando eu voltei, ele não me conheceu mais. Ele nem sabia quem eu era. Isso me deixou um pouquinho triste. Mas fiquei 1 ano sem ir para casa, assim. Depois também no noviciado, são 2 anos, a gente não ia para casa. E tudo isso foi bom, porque quando você tem uma opção e você sabe o que você quer, você consegue lidar muito bem com isso também. Com certeza. Depois, eventualmente, também a minha família fazia uma visita a nós. E até hoje a gente se relaciona bem, né? Sempre que possível a gente se encontra em família, em casa. E como é que foi voltar, né, depois de graduada, voltar à universidade, ao UFN, então Unifra, né, na época, como professora? Pois então, tu vê, eu fiz uma trajetória, eu peguei todas essas fases. Eu comecei na FACEM, fiz 2 anos na FACEM, fiz 2 anos de FAFRA e depois então me formei como FAFRA. Vim pra cá, terminei o doutorado, que aí sim eu terminei a graduação e fui trabalhar no Hospital de Caridade. Trabalhei ali por 6 anos. E aí a minha mana na época já estava no mestrado, na FURG, em Rio Grande, e me disse, eu acho que você precisa vir fazer esse mestrado. Eu nem sabia direito o que era o tal do mestrado. Mas me aventurei e fui. Fui fazer o mestrado e nesse período eu trabalhei então em Pelotas, na Santa Casa, né? E quando eu fui para terminar o mestrado, meu orientador me disse, eu acho que você deveria ir para o doutorado. Se você quer, eu te ajudo a fazer um encaminhamento. Aqui ainda não tínhamos doutorado na nossa área aqui no Rio Grande do Sul. E quando eu vi, eu já tinha falado com uma orientadora de Florianópolis e pouco tempo depois ela entrou em contato comigo, mas com alguma condição, né? Ela queria muito que eu fosse, não sei que comentários, que cartaz ele tinha feito de mim, mas ela só me disse, quero muito que você venha estudar aqui comigo. Mas com uma condição, você deve fazer o teu doutorado sanduíche na Alemanha e você precisa trabalhar o empreendedorismo social.
Meu Deus, o empreendedorismo social para mim era assunto de economistas, de administradores. Eu pensei, meu Deus, e agora uma enfermeira trabalhar em empreendedorismo? Aí eu tive que estudar muito e não tinha outra opção. Eu queria então um doutorado, isso estava muito claro, mas eu sabia que eu tinha que ir para a Alemanha. Eu ia fazer o doutorado de sanduíche na Alemanha, então, e quando eu voltei, eu já vim com a minha tese pronta, eu fiz a minha defesa em Florianópolis e ainda no mesmo ano eu vim aqui para a universidade, tinha aberto uma vaga, alguma coisa assim, a irmã Irani me convidou e vim trabalhar aqui na nossa universidade, então, como professora. Aliás, era algo que nunca imaginei na minha vida ser professora. Porque quando a senhora trabalhou no Caridade, a senhora trabalhou na UTI, né? Então é aquela loucura. Era loucura. Na realidade, hoje eu acho que não seria mais enfermeira assistencial para trabalhar numa UTI. Mas se você me perguntar, professora, era algo que eu nunca sonhei para mim. E as coisas foram se conduzindo, se dando de uma forma que eu até hoje eu não sei bem por que eu fui professora, mas hoje eu tenho certeza sim que não poderia ser coisa diferente, porque esse contato com os alunos na graduação, formando pessoas, trabalhando com metodologias, é algo que hoje me instiga demais, demais. E fazer parte desse processo todo, de ver essa transformação no aluno, contribuir para que de fato ele seja um profissional diferenciado no mercado, isso tem me instigado dia a dia. Né? Nunca me sinto pronta, estudo muito de um semestre para outro, reinvento as minhas aulas, repenso. É algo que está... A senhora acredita muito em oportunidades, em destino? As coisas vão surgindo, a gente vai assumindo e quando vê, trilhou o seu caminho? Ou a senhora acredita que é melhor ir planejando? Tem uma receita de bolo, assim, ou não? Não, receita não. Eu acho que sim, a gente deve ter os seus sonhos pessoais, porque é isso que nos move, nos instiga. Mas também não se colocar num processo muito fechado, né? Porque talvez se eu tivesse ficado fechada dentro de mim, tudo que eu fiz e onde eu estou hoje eu não estaria. O fato de sair da minha casa, eu tinha tudo para nunca estudar. A minha família não é pobre, nunca nos faltaram as coisas, mas é uma família que eu sou, depois da minha tia, irmã, eu sou uma das primeiras, ou a segunda ou terceira que fui fazer uma faculdade. Então, este sair de si, sair do seu lugar e aproveitar as oportunidades é o que me fez crescer e até hoje me faz crescer. Então, são novos desafios que me aparecem a cada dia. Essa própria saída para a Alemanha, depois eu tive a oportunidade de fazer o estágio pós-doutoral na Alemanha, voltar e ir para outra cidade. Isso me abriu muitas possibilidades. Toda essa questão de intercâmbios que eu tenho hoje, dessa parte da internacionalização, de trazer pesquisadores, de ir para lá com grupos, isso hoje, isso me deixa muito feliz quando eu olho para essa história, não é? E talvez tudo isso não teria acontecido se eu não tivesse me despertado e me desafiado para este novo. E como é que foi essa experiência na Alemanha? Ai, foi dura. Foi muito dura. Em primeiro lugar, você aprendeu o alemão, que é uma língua difícil. Embora eu falasse o dialeto em casa, mas o alemão, o clássico, é uma outra língua. Então, também, quando eu fui para o doutorado, eu tive que estudar muito. Me desafiei, além das disciplinas e tudo, estudar o alemão. E quando eu fui para lá, eu fui na cara e na coragem. Eu tive que conseguir uma bolsa para ir, consegui bolsa do CNPq. Tive que fazer testes de alemão, me senti humilhada por muitas vezes. E quando eu fui para lá, eu não sabia onde eu ia morar. Não tinha assim uma referência? Não tinha uma referência de irmãs, mas não para onde na cidade onde eu iria estudar. E aí eu fui abrindo os meus caminhos, eu fui para lá na cara e na coragem também. E quando eu cheguei lá, eu não conhecia ninguém na universidade, foi algo assim, ó, que até hoje meu Deus, às vezes eu me pergunto como é que eu venci tudo isso. Mas foi muito legal. Esse professor Andreas, que foi o nosso homenageado, honoris causa, este ano, foi a primeira pessoa, o primeiro professor de contato da Alemanha. Então eu devo muito a ele, porque também ele se abriu. Né? Ele se abriu para essa nova experiência. Na realidade, do Brasil, eu fui a primeira enfermeira a ir para a Alemanha. Até porque na Alemanha esse processo da enfermagem é um pouco mais novo, né? Fui a primeira enfermeira e para lá eles nem sabiam direito o que eu queria lá,
gostaria de fazer, como é que se daria. Isso foi novo para mim e para eles, né? Mas aí eles me desafiavam, mas eu me desafiava um pouco mais porque eu queria surpreendê-los. Claro. Então eu ia para casa com 20 livros de alemão a cada encontro, lia os livros, me pediam para escrever um artigo, escrevia Em alemão. em alemão. E eu fui surpreendendo, e por fim aquela imagem também do brasileiro, eu vi que tinha mudado, né? Por fim eles se surpreenderam muito comigo, e quando eu convidei o meu professor para vir para minha banca de doutorado, ele não pensou duas vezes, ele disse que sim, eu vou, né? E essa vinda dele então para o Brasil ali, ele ficou muito emocionado quando ele de fato conheceu o Brasil e desmistificou um pouco essa cultura, né, que eles tinham, né, do Brasil. E a gente abriu, a partir dali nós temos hoje grandes projetos em comum, alunos que vêm e que vão, né, na mobilidade acadêmica. E com isso tudo eu aprendi muito, né. E a senhora conseguiu conhecer um pouco da cultura deles lá, essa coisa mais... Não sei qual seria a palavra, mas... A gente diria fria, né? É. Um pouco mais fria. De fato, assim, ó, eu nunca, na primeira vez e nem na segunda vez quando eu fui, a gente não se dava o abraço, era um abraço, era um dar as mãos muito distante. E claro que a gente estranhava, mas como eu sou descendente alemã, né, de origem alemã, eu já tinha um pouco do meu pai e dos meus avós. Embora não os conhecesse também, eu fui conhecer minha família mesmo depois dessa minha experiência da Alemanha. O que eu aprendi da Alemanha? Que a gente tem muitas coisas que podem ser trocadas, que nós podemos aprender com eles e eles conosco. Eles são pessoas extremamente disciplinadas, pessoas organizadas, pessoas educadas, sobretudo, que sabem o que querem, que essa autonomia pensante do aluno, isso eu aprendi muito lá, eu procuro desenvolver um pouco mais aqui também, né, na universidade. São alunos que vêm para estudar porque eles querem, eles têm metas, não é porque o pai paga ou porque o pai pede para estudar ou porque, não, eles se desafiam, eles querem estudar, eles vêm porque é algo deles. Parte sabe? deles. É porque é parte deles, então eu nunca vi um professor fazer chamada, isso não existe, né? De provas, tinha uma prova, uma avaliação lá no final do semestre, mas um pouco diferente aqui da nossa, não era algo assim tão pontual, que a educação deles é completamente outra. Eu nunca vi um pai gritar com uma criança, nunca vi esse tipo de coisas que ainda a gente vê aqui, também nunca vi violência, né? É diferente, então eu acho que tudo isso a gente pode aprender deles, e eles podem também, por sua vez, aprender de nós essa parte mais afetiva, mais acolhedora, mais calorosa, né, que a gente consegue também disseminar bem, e eu vejo isso quando eles vêm para cá. Né? Irmã, queria agradecer muito a senhora, né, por compartilhar a sua história conosco. Destacar que esse aqui é um cantinho que a senhora tem bastante carinho, né, pelo convento. Sim, esse é um lugar muito especial e a natureza me fala muito. Eu sempre que possível, eu me inspiro, me deixo inspirar também pela natureza, que é algo muito franciscano, né, de São Francisco. E estar aqui nesse local, para mim, é um local abençoado. Tá certo, muito obrigada. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.